etapas da colocação da ventilação não invasiva, da VNI. Então, nós temos a Total Face e a oral. Todas as máscaras de VNI, elas devem conter esse fixador. Então, esse fixador já vai estar junto com a máscara de VNI. Essa máscara, em particular, ela foi ajustada por mim. Então, quando a escolha da máscara for essa, vocês precisam fazer uma adaptação. Ou seja, vocês precisam tapar esse vazamento, tá vendo? Nesse caso dessa máscara aqui, a vedação que eu irei fazer para utilização será essa. Vou vedar essa parte superior. Essa é uma vedação bem complexa, para evitar qualquer tipo de vazamento. E se durante a utilização eu perceber algum tipo de outro, vou complementar. Todos os ventiladores já vão estar montados com o circuito. Traqueia não tem segredo, é a mesma que a gente utiliza em todos. E para a VNI não vai ser diferente. Provavelmente o ventilador vai estar em VCV ou PCV. Como que vocês irão fazer para passar ele para VNI? Vocês vão aqui, ó, em menu, modos ventilatórios, VNI. Aqui vai aparecer o modo de backup, não precisam mudar. Vocês clicam e colocam iniciar. Vocês já vão direto para VNI. Conectou a máscara na traqueia do ventilador. Conectou, vocês já vão dar iniciar no aparelho, tá bom? Menu, vou explicar para vocês depois. Modos ventilatórios, coloque em VNI e já dá iniciar. Iniciou, já começa a ventilação no paciente antes de fazer a vedação. Por quê? Se eu coloco apenas a máscara no paciente sem ligar a máquina, o paciente vai ficar ainda mais desconfortável. Então, sempre, antes de vedar a máscara, vocês vão colocar, acoplar ela no paciente, ligar a máquina, depois fazer a vedação e verificar os escapes, beleza? O fixador da máscara vai ficar nessa posição, como se fosse um sapinho, tá vendo? O colega vai fixar a máscara para você, ó. Passou por detrás da cabeça do paciente, fixou, borda superior, lembrando que a máquina deve estar funcionando, tá bom? Já vai estar indo fluxo para o paciente, ou seja, ele já estará fazendo a VNI. Vai verificar se não está havendo escape. A gente percebe que há o escape de vazamento de ar por essas linhas, só que é normal, tá bom? Um escape ou outro vai haver sim, desde que a máquina esteja respondendo, o paciente esteja gerando volume, tá tudo bem, não tem problema esse vazamento. Então, acoplou, está tendo vazamento, mas não está interferindo no volume pulmonar do paciente, a máquina tá tudo bem, tá funcionando e o vazamento é normal. Então essa será a fixação. E agora eu vou mostrar para vocês quando o paciente não tiver drive. A máscara não está conectada a nenhum paciente, ó. Quando o paciente não tiver drive, vai ser bem próximo disso. Ó, vocês vão colocar a VNI, voltar lá do início para vocês. Vocês vão colocar e ele vai começar a fazer VNI. Tá vendo? Vai começar a fazer VNI, só que ele vai fazer uma apneia, tá vendo? O ventilador tá tentando, não tem drive do paciente, eles não percebem nenhum esforço do paciente. Aí automaticamente o ventilador faz um backup para uma ventilação protetora, uma ventilação controlada para aquele paciente não ficar sem suporte. Aconteceu isso, o paciente não tem drive, o paciente não tem time para VNI. Quando o
que a VNI não está sendo resolutiva, mesmo não estando fazendo backup? Bruna, mas não está fazendo backup, tá aparecendo VNI mesmo. Mas quando que eu sei que não está dando certo? Quando aqui aparece zerado. Se eu tô em VNI, tô mandando pressão pro paciente, mas não tá gerando volume, não está sendo satisfatória a VNI. Eu tô gerando pressão insuficiente para esse paciente a ponto de não gerar um fluxo de volume naquele pulmão. Então, pode acontecer de casos de pacientes que vocês vão colocar, não vai fazer backup, ele vai ciclar aqui bonitinho, mas aqui não vai fazer volume. Quando que acontece isso? Geralmente quando a máscara tem muito escape. Quando a máscara tem muito escape, vai acontecer isso. Ou quando o paciente não tem drive. Quando o paciente, de forma alguma, a gente consegue outro tipo de drive com ele e a gente tenta VNI. A gente sabe que não foi bem resolutiva. Então, fiquem atentos a isso. Colocou a VNI, não tô gerando volume, tira a VNI. Ela não está sendo sustentada, a VNI não está sendo efetiva. São esses ajustes que vocês irão fazer. FiDO2, Rise Time. O que é o Rise Time? É o tempo de entrega, é a entrega do fluxo que você vai fazer para aquele paciente. Tempo inspiratório, que é o tempo com que o paciente vai puxar o ar e a máquina vai ciclar, vai abrir a válvula. Pressão de suporte, que é a pressão que você vai injetar para o pulmão daquele paciente. A PIP e a sensibilidade. A PIP é a pressão expiratória no final, ou seja, é aquela pressão que vai manter o alvéolo aberto. Ela vai dar sustentabilidade para manter aquele alvéolo aberto com a pressão que você injetou. A sensibilidade é a capacidade da máquina de perceber o esforço do paciente e abrir a válvula e liberar o fluxo. Porque nós sabemos que o ventilador gera pressão, a traqueia gera fluxo e o fluxo gera volume no paciente. Então é esse o gráfico, pressão, fluxo e volume. Essa é a linha do tempo que nós seguimos na ventilação mecânica. FiDO2. Pessoal, a FiDO2 ela precisa ser ajustada de acordo com a necessidade do paciente, sendo desnecessário o FiDO2 de mais de 80%, tá bom? Na VNI, vocês adotam FiDO2 menor que 80%, de preferência menos que 40%, tá bom? Existem pacientes que a gente pode fazer a VNI com a FiDO2 de 21%, que é o mínimo que o ventilador consegue chegar. Então não tem problema de vocês fazerem a ventilação não invasiva com FiDO2 menor. Então sempre adotem o máximo de FiDO2. Como que eu sei, Bruna, qual que é a FiDO2 ideal? É a FiDO2 necessária para manter a saturação do paciente, o basal dele. Depende do paciente, mas geralmente é acima de 92, tá bom? A FiDO2 que consegue manter a saturação acima de 92, essa é a ideal. Se for de 21%, perfeito, melhor ainda, ou menor. O Rise Time vai depender do tempo do paciente, tá bom? É difícil eu ajudar vocês nessa parte porque depende do quadro do paciente, preciso fazer uma avaliação. Mas, de preferência, deixe em 3 traços, tá bom? Deixe em 3 traços porque a maioria dos pacientes vão ciclar beleza com esse ajuste. O tempo inspiratório vai depender da patologia de cada paciente, sendo um tempo inspiratório menor em paciente com SARAs graves, que chegam com desconforto grave, e um tempo inspiratório um pouco maior em pacientes obstrutivos, ou seja, chegou para vocês um paciente com uma pneumonia, um quadro de pneumonia ou alguma outra lesão pulmonar que precisa da VNI, pulmão tem uma lesão grande no pulmão, tem pouco pulmão atuante, eu vou colocar um tempo inspiratório menor, de mais ou menos 0,8. Esse é o padrão paciente pneumonia ou alguma outra patologia respiratória. Bruna, não, chegou um paciente DPO-cítico descompensado, preciso colocar a VNI nele. Nesse caso, vocês vão adotar um tempo inspiratório de 1 ou 1,2, depende da relação ISIES. Tá bom? Então vocês vão ajustar aqui e vão perceber a relação ISIES. No paciente DPO-cístico, no paciente obstrutivo, paciente asmático, a gente precisa manter essa relação ISIES de 1:2, 1:3, tá bom? Não mais que 1:4, tá bom? A gente não pode manter mais de 1:4.
Então, esses são os parâmetros a serem ajustados. Lembrando que paciente asmático, a AVNI, ela só deve ser utilizada se o paciente já tiver feito uso de medicamento, tá bom? A asma, primeiro a gente trata com bronquidilatador, corticoide, e se o paciente persistir com uma frequência respiratória alta, a gente pode colocar a AVNI para dar descanso na musculatura, mas a AVNI não é o tratamento ideal, adequado. Aí agora nós vamos ajustar a pressão de suporte. O que é a pressão de suporte? É a pressão que a gente vai injetar naquele pulmão. É o suporte que a máquina vai dar de forma ventilatória para aquele paciente. O que eu uso? Eu utilizo de pressões mais baixas, porque quanto maior a pressão eu colocar naquele paciente, mais desconfortável ele vai ficar. Então depende muito do tipo de paciente, mas geralmente adotem uma pressão de suporte de mais ou menos entre 6 e 8, não precisam ultrapassar disso, tá bom? A PIP é o mais assim, né? É o que o pessoal pensa que é o mais importante. Só que a PIP é o mais sério, porque a PIP, junto com a pressão suporte, ela causa alterações hemodinâmicas. Então a gente precisa ficar muito atentos a isso. Por exemplo, a PIP da AVNI nós podemos utilizar entre 6 e 10. Depende muito. Quando que eu vou utilizar uma PIP mais alta? Quando o paciente tiver uma congestão pulmonar. Quando o paciente tiver congesto, é ideal que a gente use uma PIP mais alta, porque vai ser benéfico para o paciente. Só que não para todos. Existem pacientes congestos que se eu colocar uma PIP mais alta, ele vai ficar desconfortável. Mas como que eu percebo se o paciente está com a PIP ideal ou não? Vai depender do quadro do paciente. Você colocou uma PIP alta e o paciente continua com a frequência alta, saturação caindo, pressão caindo, abaixa a PIP ou tira a VNI. Não é o indicado para esse paciente. Pacientes asmáticos. Pacientes asmáticos, existem casos de nós fazermos a VNI com ZIP. O que é ZIP? É PIP zerada. Por quê? Paciente asmático, vocês não podem utilizar a PIP alta nesses pacientes. Por quê? A asma, os obstrutivos, né, os DPO-cíticos, eles já têm uma hiperinsuflação pulmonar. Se vocês colocam uma PIP sustentada mais alta, eu vou aumentar esse espaço. Então, não vai ser interessante para o paciente. Então, nesses casos, eu utilizo de PIPs mais baixas. Existe PIP de 3, de 4, de 5 ou até mesmo PIP de 0. Vai depender da avaliação desse paciente, do que esse paciente precisa. E a sensibilidade? Sensibilidade também vai depender do grau de drive respiratório do paciente, mas não muda, geralmente de -2, -3. Existem casos que eu utilizo a sensibilidade de -1, só que para a gente utilizar a sensibilidade de -1, a gente precisa adaptar outras coisas. Então, para vocês de início, mais fácil utilizar uma sensibilidade entre -2 e -3, tá bom? Percebam que o gráfico eles devem ficar mais ou menos assincrônico, tá? A gente precisa ficar com um volume adequado, um volume não muito alto, tá bom? Se fazemos grandes volumes e grandes alterações gráficas, a gente precisa entender o porquê que esse paciente precisa estar fazendo isso. Pode estar com resistência aumentada, com complacência diminuída, então a gente precisa tentar entender isso aí. Mas, no geral, lembrando que, pelo amor de Deus, não são via de regras. Existem pacientes que eu vou mudar totalmente a conduta, porque vai depender da avaliação do paciente, vai depender de uma série de fatores. Mas, de início, para vocês não terem nenhum tipo de dificuldade, esses são os parâmetros que vocês podem adotar de uma forma geral. Dividindo, né, claro, eu dividi aqui entre as principais patologias que nós recebemos. Então, eu peguei e fiz um quadro de divisão entre as patologias que nós mais utilizamos a VNI aqui, tá bom?